Olá pessoal, muito bem-vindos à aula de hoje. Teremos hoje um tema eletrizante do direito constitucional, fundante do direito constitucional. Falaremos sobre poder constituinte. Então hoje trabalharemos aí esse tema importantíssimo para entender todo a sistemática constitucional e entender também muitas questões de prova, enfim. Esse aí é uma charge do Enfio feita logo depois que a Constituição estava sendo elaborada, de 88, né, uma charge da época, e o poder constituinte ele tem essa característica de reconstrução, e aí você está vendo aí a galera, né, representando o povo aí com seus carrinhos e jarros e estrelas, reconstruindo o Brasil a partir de um novo momento de ruptura que foi o final da ditadura, momento de reconstrução da nossa democracia, e o Enfio foi muito feliz aí ao representar essa charge aí, entendendo bem a alma do poder constituinte. Ok? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Nasser, sou professor de Direito Constitucional. Estaremos juntos aqui hoje falando desse tema incrível. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar comigo, fique à vontade para usar o direct do Instagram. Meu Instagram é @paulonasser, me sigam por lá. Estou sempre lá respondendo, quem responde as mensagens sou eu, então podem me seguir e mandar dúvidas que eu estarei lá batendo papo com vocês, ok? Bom, hoje então vamos falar desse tema, poder constituinte, e antes de começarmos a especificar tópicos a tópicos, eu quero trazer para vocês um panorama geral do poder constituinte, e ele se divide em poder constituinte originário, e a gente vai falar disso, obviamente, detalhadamente mais para frente, mas é o poder de criar a Constituição, e esse poder, por sua vez, se subdivide em fundacional ou histórico. Fundacional é quando ele surge com um novo país, quando um país novo está sendo construído e você tem a sua primeira Constituição ali fundando, né, esse sistema de organização de Estado constitucional. Então você tem lá, por exemplo, final da Guerra Fria, lá, os países do leste europeu que formavam a antiga Iugoslávia, Bósnia, Montenegro, etc. Você tem situações ali sendo construídas e país surgindo e surgindo novas constituições. Aquelas foram as primeiras constituições desses países, então são constituições fundacionais. Ou nós temos também a chamada Constituição Revolucionária, que é, na verdade, a partir do processo de ruptura. A evolução ou revolução, revolução é evoluir de novo, a re-evoluir, né? Então, quando você tem o processo revolucionário, você tem um processo legítimo, praticado pelo povo do Estado, que é seu titular, quebrando um sistema que já existia, fazendo uma ruptura e surgindo um novo Estado a partir dessa ruptura, de forma a construir uma nova Constituição. Então já existia um Estado, já existia uma organização, então nós só damos continuidade com uma nova Constituição. Então o poder constituinte originário ele pode ser fundacional, histórico ou revolucionário, que é o que foi, né, a de 88, a de 67, a de 46, enfim, nós já tínhamos constituições aqui no Brasil desde 1824. Então, a nossa Constituição de 1824 foi uma Constituição fundacional e, a partir daí, Constituição revolucionária, né? Você vai ter o poder constituinte derivado que se subdivide, em reformador, decorrente e revisor. A gente vai explicar cada um deles já já. Poder constituinte difuso, né, que também é um tema bem badalado, principalmente em provas. E o poder constituinte supranacional, que é uma coisa mais moderna, mas que está aí em processo de construção, né, em um planeta Terra muito confuso em relação às questões ligadas à organização, né, do planeta. Agora as guerras estão aí tomando conta do planeta, mais uma vez parece que as pessoas não conseguem conviver literalmente, né? Bom, dito isso, vou resumir aquele quadro colorido em chaves para ficar mais claro. Então o que a gente vai falar hoje aqui na aula de hoje? Sobre o poder constituinte originário, sobre o poder constituinte derivado, suas vertentes, sobre o poder constituinte difuso e sobre o poder constituinte supranacional. Bom, para começar, óbvio, começamos do início,
vamos falar do poder constituinte originário. E eu quero começar com um conceito dele, que é um conceito bem simples, que é o poder de criar a Constituição. Quando falamos, então, em poder constituinte originário, estamos falando no poder de criar a Constituição. E aí, nós temos um momento em que esse poder começa a ser desenhado para surgir no mundo a partir da Idade Contemporânea, né? Ou seja, vocês sabem que a Idade Contemporânea é a idade aonde começa que se inicia a partir da Revolução Francesa. Então, só recapitulando aí os momentos do mundo, né, separados pela história, pela historiografia, que é o surgimento das primeiras sociedades antes de Cristo, até o século V, ano 500 depois de Cristo, nós temos a chamada Antiguidade. Do século V a 1414, que é o período que dura ali o Império Romano, né, você vai ter a chamada Idade Média. Com o fim do Império Romano, a gente tem de 1414 até 1789, com a Revolução Francesa, você tem ali a chamada Idade Moderna, moderníssima, né? Mas é porque começaram a construir-se os estados que hoje entendemos como estados, os estados modernos. E a partir daí, por que esse 1789? 1789 foi o ano da Revolução Francesa, que foi um marco bombástico na história da humanidade, principalmente no que tange a sua organização, e você tem uma ruptura ali e faz surgir o Estado contemporâneo. Então o poder constituinte originário, que é produto do pensamento da Revolução Francesa, ele é um poder que surge dentro desse processo de ruptura do Estado moderno para o Estado contemporâneo, beleza? E aí você vai ter aí o grande criador, né, a ele que é atribuída a paternidade do poder constituinte originário, o chamado Emmanuel Joseph Sieyès, que era um abade, era um clérigo da Igreja Católica e, obviamente, na Revolução Francesa teve um papel importantíssimo, né? Quando ele surge com essa teoria? Quando ele escreve um manifesto que ele deu o nome de o que é o terceiro Estado. Vocês sabem que a Revolução Francesa estava contestando exatamente essa estamentação do Estado francês, que era dividido em primeiro Estado, que era o clero, em segundo Estado, que era a nobreza, e o resto, que era o terceiro Estado. E como nós estamos aqui nessa possibilidade de termos o visual, né, não só o áudio, esse aí é a pintura do abade Emmanuel Sieyès, o cara que, né, mais de 300 anos atrás, construiu uma teoria que nós estamos estudando, um pouco menos de 300 anos, na verdade, né? Nós estamos estudando até hoje. E ele discutia exatamente o que é o terceiro Estado, justamente porque o terceiro Estado era relegado a uma condição muito inferior ao primeiro e segundo Estado. E segundo ele, nesse manifesto, obviamente não se tem bases estatísticas para isso, ele fala lá nesse manifesto: o clero representa 1% da população, a nobreza 1% da população e o terceiro Estado é o resto. Então quem é o Estado? Essa meia dúzia de 3 ou 4 aí ou o terceiro Estado? Então o que é o terceiro Estado? O terceiro Estado é o cara que produz riquezas, que forma os exércitos que vai à guerra e protege as fronteiras, que planta, que colhe, que, enfim, faz o Estado acontecer. Então nós não somos, o Estado não é meia dúzia de 3 ou 4 de clérigos e nobres. Sim, somos nós que somos esse Estado ou fazemos esse Estado. Esse foi o grande pensamento construído a partir da Revolução, que obviamente foi um dos estopins aí, teve vários, né, da Revolução Francesa. É importante frisar, né, galera, que quando a gente fala em clero 1%, que o clero não era todos os padres, abades, não, era só quem participava do poder do Estado, quem tinha efetivamente poder era o alto clero. É o Papa, os cardeais e os bispos, né? O resto era terceiro Estado, como o abade Emmanuel Sieyès, o padre Emmanuel Sieyès. Quando você fala em nobreza, não eram todos que tinham título de nobreza, não. Eram apenas aqueles que participavam das decisões políticas ligadas à corte do rei Luís, né? Então, na verdade, óbvio, tanto o clero quanto a nobreza, e aí não só os que estavam ligados à corte, mas os que tinham titulação
potenciais para isso, eles tinham uma série de benefícios, isenções fiscais, entre outras, tá? Não vou relatar aqui tudo, mas é só para vocês entenderem que eles eram muito privilegiados, em detrimento do terceiro estado, que não tinham direito nenhum, só tomar cacete. E essa foi o grande mote da Revolução Francesa, e esse manifesto do Abade Emmanuel Sieyès foi um grande estupim. Bom, a natureza jurídica do poder constituinte originário, ela tem algumas vertentes, né? Eu trouxe aí as 3 vertentes que nós encontramos na doutrina. O Sieyès, Georges Bordeaux, que é um grande publicista francês, histórico publicista francês, né? Manuel Gonçalves Ferreira Pinto, entre outros, entende se tratar de um poder de direito, eis que resultaria do direito natural. Para eles, pessoal, que são justnaturalistas, eles acreditam nessa possibilidade, na questão da existência de um direito que antecede o direito positivo, que é o poder do direito natural. Então eles entendem que é um poder de direito, né? O poder constituinte originário. Já Carl Schmitt, né? Carré Malberg, Celso Ribeiro Bastos, e aí já falando aqui do Brasil, né? Celso Ribeiro Bastos já falecido, mas já foi a várias aulas do professor Celso, Raul Machado Horta, entre outros, entende se tratar de um poder de fato. Por que de fato, professor? Porque eles vão lá, quebram tudo e fazem acontecer, né? O poder constituinte originário é uma ruptura. Então quem decide isso não é uma norma, né? Não é algo de direito, e sim algo de fato. O povo vai lá e quebra tudo. É desvinculado das considerações relativas à legitimidade, já que o poder constituinte seria legitimado por si mesmo, transcendendo ao direito, ou seja, é um fato. As pessoas se revoltam com o modelo de Estado, vão lá e revolucionam, né? Ou seja, o que é a revolução, né, pessoal? Só para vocês entenderem a lógica. O Estado, o povo, ele evolui. O povo não é estático, né? A gente muda. Olha para você mesmo, para a sua história. Por mais novo que você seja, se você está assistindo essa aula, olha aí para os seus 20 anos para trás e perceba que o quanto você mudou nos últimos anos, e tenha certeza, eu no alto dos meus 50, né, você pode ter certeza que viram muitas mudanças nesse processo, justamente por conta das vivências, do amadurecimento, da sua leitura, né? Você vai ficando um outro cara, vai abrindo mais janelas, mais portas, a partir do momento que você vai envelhecendo. Então, óbvio que a sociedade, ela muda com o tempo. Óbvio que a sociedade de hoje é bem diferente da sociedade de 1800. E eu não estou falando de tecnologia, eu não estou falando de questões ligadas à evolução do processo produtivo, do processo tecnológico. Não, da pessoa mesmo. Imaginem se a gente tivesse possibilidade de conversar sobre a perspectiva de mundo com uma pessoa do século XIX, gente. É outra perspectiva. Hoje nós temos muito mais informação, leitura, construção de visões. Então, é óbvio que a população, a sociedade, né, daquele Estado muda. E à medida em que a sociedade muda, o Estado tem que mudar com ele. O Estado ele tem que ser um reflexo desse povo. Se a população evolui no seu processo de desenvolvimento intelectual, cultural, econômico, social, se a população evolui e o Estado não, em algum momento esse Estado, que quem segura o Estado é o povo é o Estado, na verdade, né? As pessoas que estão aí são representantes da maioria do povo. Quando esse povo evolui e esse Estado não, o que acontece? Você tem uma ruptura. O povo se revolta, vai lá e quebra esse Estado e faz esse Estado voltar a evoluir. Por isso que é um processo de reevolução, de volta à evolução, de revolução desse Estado para fazer ele ficar de novo de acordo com a vontade do povo. Por isso que o processo revolucionário ele é um processo legítimo, porque quem faz é o povo. O golpe não. O golpe é meia dúzia de 3 ou 4, ou um grupo do Estado, representado por meia dúzia, que não é a maioria, que vai lá e fala, não, esse Estado aí tá ruim, e nós vamos construir um Estado que eu acredito. Né? Você vê aí agora esses movimentos, esses depoimentos todos da CPI, né? Você viu que houve uma construção de golpe de Estado. E, obviamente, né, o Bolsonaro perdeu nas urnas. Então, democraticamente, a maioria do povo não queria o Bolsonaro ou quem fosse lá dar o golpe e assumir o poder. Mas
É exatamente esse o processo de golpe. É se romper com a vontade da maioria e meia dúzia de 3 ou 4 que se acham na ideia de que eles têm uma ideia melhor do que a dos outros. E não estou falando se tem ou se não tem, tá, galera? Eu só estou construindo aqui o modelo. Que se acha que tem uma ideia melhor do que... Não, vocês não sabem o que querem, eu sei. Arrebenta tudo, rompe com o Estado democrático, com as estruturas democráticas e fala: quem manda agora sou eu. Então, a diferença de um processo de golpe e de revolução é bem grande. Né? O golpe, ele não é legítimo, ele não tem legitimidade popular. Ele é uma ruptura do sistema como um todo. A revolução não. A revolução é o próprio titular do poder que fala: não, a maioria quer assim, desse jeito, e vamos seguir por aqui. Então, para o Carl Schmitt, é um poder de fato, porque a hora que o povo fala: não, não queremos esse modelo, aí nós fazemos o processo revolucionário. O processo revolucionário, né, ele pode ser sangrento ou pacífico, da mesma forma que o golpe. Né? Sangrento ou pacífico. Se o Estado ele entender que está vivendo uma revolução e simplesmente entrega a batuta, o chapéu e sai, o Estado que existia não tem sangue. Agora, se o Estado que existia fala: não, eu quero me conservar no poder do jeito que eu sou, eu quero conservar as coisas, por isso que é conservador, né? Eu quero conservar as coisas como estão. Aí tem enfrentamento. Né? E aí, obviamente, vai definir, né, principalmente de quem as Forças Armadas vão ficar do lado, porque normalmente nesses processos de ruptura as Forças Armadas escolhem um lado aí, e aí pode ter horas que simplesmente se concorda, né, com o que aconteceu. Foi o caso lá da Primavera Árabe no Egito, quando se teve lá aquele processo revolucionário, as Forças Armadas não apoiaram o Mubarak, que era então o presidente do Egito, o ditador do Egito. Não apoiaram, falaram: olha, agora é contigo aí, meu amigo. Ou seja, deixaram o povo decidir mesmo ali, sem tentar manter ali mais um tempo de ditadura. E o último movimento, então, o primeiro é o poder de direito. Né? Nós temos esse direito de construir um Estado baseado nesse poder constituinte desse Estado, fruto desse direito natural. O povo já é detentor desse poder como produto desse direito natural. A segunda corrente fala que não, é um poder de fato. Nós decidimos e vamos construir isso a partir do momento que nós decidimos. Não tem nada a ver com poder natural, com direito natural. E o terceiro, movimento é o do Paulo Bonavides, também falecido há pouco tempo, assisti algumas aulas dele, José Horácio Teixeira, entre outros, que defende que a natureza é de poder político, que de sorte que ora é investigado como categoria jurídica e ora como categoria fática. Eu particularmente, Paulo Nasser, me filio a essa terceira corrente. Eu acho que há uma amplitude jurídica capaz de dogmatizar determinadas condutas humanas que já estão instituídas, e há também uma questão envolvendo uma faticidade momentânea ali, que pode ser o grande estupim do processo revolucionário. Então, essa terceira corrente, que fala que é um poder político, ele é um híbrido entre a questão fática e jurídica. Então, para a primeira corrente, o poder constituinte originário é um poder de direito, para a segunda corrente, o poder constituinte é um poder de fato, e para a terceira corrente é um poder político. Como eu estou falando em teoria constitucional, né, não tem a corrente mais dominante, né, galera? Tem pessoas que pensam... E todas as três correntes são teóricas, né? Todas as três correntes teóricas eu trouxe aí pessoas de peso aí, né? Obviamente a primeira e a segunda tem gente de mais peso que a terceira, que é uma corrente um pouco mais moderna. Beleza? Bom, dando sequência aí, pessoal, vamos falar agora das características do poder constituinte originário. Quais são as características do poder constituinte originário? Ele é inicial. Professor, ele é inicial por quê? Porque ele rompe com o passado e faz surgir um novo Estado a partir daquele momento. É uma ruptura. Óbvio, né, galera, que quando a gente está falando de um poder constituinte revolucionário, essa ruptura, ela não é uma ruptura, essa inicialidade, ela não é uma inicialidade que parte da ideia de
vamos começar tudo, né? Assim, ó, vamos reconstruir o Estado e dar início a um novo Estado. Óbvio, o Brasil fez isso em 88, né? Óbvio, mas as fronteiras, quais são os 3 elementos constitutivos de Estado? Vamos recapitular isso aqui. Os 3 elementos constitutivos de Estado: povo, território e soberania. Alguns até colocam finalidade, mas majoritariamente povo, território e soberania. Povo brasileiro nós já temos definido como uma identidade de nação, né? Essa é a identidade, essa é a ideia de povo, é aquele que tem uma identidade, né, relativa a uma nação. Povo, território, temos as fronteiras do Brasil já definidas, inclusive com os nossos vizinhos lá da América do Sul. E soberania. Então, assim, quando a gente fala de um poder constituinte revolucionário, a gente está falando de uma reorganização do Estado em relação ao poder, à soberania. O poder era executado de uma forma e passou a ser executado de outra. Como é que era antes de 88? Uma ditadura militar. 20 anos de ditadura militar. Nós fizemos uma ruptura com aquele modelo e criamos um modelo democrático a partir de 1985. Então, essa ruptura e essa construção de um novo Estado é que marca a inicialidade. Nós esquecemos o que passou e damos início a uma nova etapa, a um novo momento. Quando você fala num poder constituinte fundacional, aí é inicial mesmo, não tinha nada antes e agora vamos construir a partir do zero. Mas essa ruptura, obviamente, ela é uma ruptura jurídica. A vida não para como se fosse um capítulo da novela, né? O final de uma novela, né? Eu sempre falo isso. Quando a gente fala que o poder constituinte originário, a Constituição de 88, ela surge fazendo uma ruptura e dando início a um novo modelo de Estado, a gente não está falando de uma novela que acabou a ditadura, todos fecharam tudo e demos início. Não, a vida civil ela acontecia. Então você teve uma Constituição atravessando um monte de coisa aí. Por exemplo, contratos assinados, questões que estavam relacionais, tributárias, de relações cíveis, elas estavam acontecendo na vida real, na vida dos fatos, na vida do dia a dia. Então, óbvio que quando a gente fala em inicialidade, isso traz uma série de decorrências, de complicações. O poder constituinte originário mata a Constituição antiga e faz surgir uma nova Constituição. E quais são essas decorrências da inicialidade? A primeira aí, galera, a primeira decorrência aí é a revogação de toda a Constituição anterior, né? Ou seja, quando surge uma nova Constituição, ela revoga a Constituição anterior. É a chamada abrogação, que é a revogação total. Então, quando a Constituição de 88 surgiu, ela revogou a Constituição de 1967, que era a que vigorava, né, até então. Então, a partir de outubro de 88, a Constituição de 67 deixa de existir e passa a valer então as regras constitucionais da Constituição de 88. Há possibilidades dessa Constituição nova para diminuir o impacto dessa transição, porque é um impacto, viu, gente? É uma transição que pode ser bem traumática para alguns setores. Para diminuir esse impacto, você tem aí a chamada vacatio constitutionis. Óbvio que você sabe o que é vacatio legis. O que é vacatio legis? É quando você tem uma lei que entra em vigor, que é publicada, mas ela só vai entrar em vigor depois de algum tempo que ela estabelecer. É uma vacatio, é uma vacância, né, de um tempo. A Constituição também pode ter essa regra. Publicamos a Constituição nova e mas ela não vale a partir de agora. Ela vai valer a partir de um tempo. A Constituição de 88, né, isso aqui é importante frisar, na Constituição de 88, nós só tivemos vacácio para a parte tributária. Porque como a parte tributária ela era muito diferente, ela teve uma transformação, imagine o impacto que era a partir do dia 5 de outubro de 88, todos os recolhimentos tributários serem feitos de uma outra forma diferente daquela que era feita. Ou seja, as empresas teriam que recolher de forma diferente, o governo teria que recolher de forma diferente, não se estava preparado para isso. E aí veio a regra do artigo 34 do ADCT e disse o seguinte, veja, poderia ter uma regra que falaria isso para toda a Constituição, ou seja, todo o texto constitucional podia só começar a valer depois de um tempo.
A Constituição nova, ela quis criar um recorte apenas para a parte tributária, dizendo o seguinte: o sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição. Então, e aí só para concluir, mantendo-se até então o da Constituição de 67, ou seja, até a publicação, a partir da publicação da Constituição, ficaram valendo ainda 5 meses o sistema tributário da Constituição de 67. Para que isso, professor? Para que, obviamente, as pessoas, as empresas, o governo, todos relacionados ali, o contribuinte e o fisco, pudessem se organizar para esse novo modelo. Mas vejam, a vacácio ela tem que ser sempre de forma expressa. Se não tiver, a Constituição vale a partir da publicação e revoga toda a Constituição anterior. Um terceiro fenômeno, esse é muito cobrado em prova, porque ele tem um conteúdo prático muito forte, é o fenômeno da recepção. O fenômeno da recepção, pessoal, é o fenômeno que faz com que a nova Constituição receba no seu ordenamento as normas infraconstitucionais com ela compatíveis. Então, você tem lá o seguinte, a Constituição de 67 e o ordenamento infraconstitucional que estava sob a tutela da Constituição de 67. Aí você vê surgir a Constituição de 88. O que a Constituição de 88 faz? Ela revoga a Constituição de 67, ok? E ela, então, vai verificar no ordenamento anterior que normas, que leis infraconstitucionais, infraconstitucional que está abaixo da Constituição, né? Que normas infraconstitucionais são materialmente compatíveis com a nova Constituição. Se essas normas anteriores forem materialmente compatíveis com a nova Constituição, nós dizemos que elas foram recepcionadas pela nova Constituição. É o seguinte, é como se a Constituição nova ela abrisse uma porta no tempo e olhasse para trás e falasse o seguinte, olha, pessoal, agora mudou tudo. A partir de agora, nós temos que ver quais normas anteriores aí nós vamos aceitar no nosso ordenamento. Isso é a Constituição nova falando. E ela na porta lá. Norma A, você fala de quê? Eu falo de sistema tributário, fato gerador, né, elementos do fato gerador, tal, base de cálculo. Bacana. Você está de acordo com o meu ordenamento. Eu recebo você no meu ordenamento. Pode entrar. É o Código Tributário Nacional, né, que eu estou falando. Norma B, você fala de quê? Você fala de poder do interrogatório sem garantias constitucionais, você fala da possibilidade de tortura, você fala da possibilidade de coisas que o nosso ordenamento não admite mais. Então, Lei B, obrigado pelo tempo que você vigorou, mas a partir de agora você não vai ser mais... Você não é recebida, você não é bem-vinda no meu ordenamento, sinto muito. Lei C, ou seja, essa brincadeira que eu estou fazendo aqui, galera, é um processo que acontece tudo de uma vez, né? Não é lei por lei. E ele é um processo interpretativo. Beleza? E aí, quem faz esse processo? Nós. O intérprete. Então, esse sistema aí, ele tem algumas questões que valem a pena ser explicadas. Então, é um fenômeno interpretativo, né? Ou seja, quem faz isso são os advogados, os juízes, os defensores, os promotores e o povo, que é o grande intérprete da lei do dia a dia. Se todos concordarem que a norma foi compatível, ok, não há confusão. Se alguns entenderem que foi recepcionado e outros entenderem que não, aí, meu amigo, vai judicializar e vai acabar sendo decidido pelo juiz, pelos advogados, pelos promotores, pelos defensores, que vão estar lá na lida para poder decidir se aquilo foi recepcionado tecnicamente ou não. Basta a existência de compatibilidade material, como está ali no desenho, independente da existência de compatibilidade formal. Ou seja, não importa a forma que a lei foi feita, importa o conteúdo. O conteúdo, a matéria, a substância da norma. Então, dei o exemplo aqui do CTN. O CTN é uma lei ordinária. E lei ordinária regulamentando base de cálculo e fato gerador. Se você olhar no sistema tributário constitucional, você vai ver que base de cálculo e fato gerador só pode ser determinado por lei complementar. Ora, professor, como é que o CTN então regula base de cálculo e fato gerador, por exemplo, do imposto de renda? Porque ele foi recepcionado como uma norma
Desculpe, para o fenômeno da recepção, o que importa não é a forma, a lei ordinária, o que importa é o conteúdo, né? Então ele foi recepcionado como uma lei complementar, beleza? Revogação da norma não recepcionada, essa é uma decisão do Supremo, ou seja, eu estava aqui brincando com a porta aberta e a Constituição recepcionando ou não as normas anteriores. A pergunta é, o que acontece com a norma não recepcionada? Entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, pacificado, é que a norma não recepcionada ela foi revogada, beleza? Havia uma discussão se ela era inconstitucional. Não, é antes disso. Ela foi revogada. Filtragem constitucional, né, uma grande construção de um doutrinador brasileiro, Ricardo Scheid, ele fala que as normas recepcionadas elas têm que passar pelo filtro da interpretação constitucional atual. Ou seja, eu não posso pegar a Constituição antiga e simplesmente a norma antiga e simplesmente manter ela com a mesma interpretação que eu fazia com a Constituição antiga. Não. Na verdade, eu tenho que reinterpretá-la, se ela foi recepcionada, eu tenho que reinterpretá-la pelos princípios e regras da nova Constituição. Uma filtragem dessa norma recepcionada. Não há recepção de normas revogadas ou com inconstitucionalidade de origem, ou seja, se as normas anteriores à Constituição de 88, antes da nova Constituição, perdão, de 88, qualquer Constituição, se antes da nova Constituição elas foram revogadas, elas deixaram de existir e não entram na discussão da revogação, da recepção. Ou se elas sofrem de alguma inconstitucionalidade lá, ela também não vai passar pela recepção, porque se ela nasceu inconstitucional, ela é nula, então ela é nula lá atrás, então não há de se falar em recepção de normas inconstitucionais, ok? E por fim, a recepção de competências federativas só ocorre do ente menor recepcionando norma do ente maior, nunca ao contrário. O único autor que fala disso é o Gilmar Ferreira Mendes, no livro dele, Direito Constitucional, curso de Direito Constitucional, que eu não gosto particularmente, porque eu acho incompleto, mas eu acho muito bom na parte que está lá. O que está lá é muito bom, embora não seja um livro completo. Ele fala o seguinte, que a norma, ele fala o seguinte, o Gilmar, né? Ele fala que a norma anterior, ela vai, por exemplo, se a competência para tratar daquela norma era da União e agora passou a ser uma competência dos estados, são 26 estados e o Distrito Federal para recepcionar a norma da União. É possível fazer recepção. Se eu tenho um município, se eu tenho uma competência que é estadual e passou a ser pela nova Constituição municipal, eu tenho os municípios do estado recepcionando a lei daquele estado. É possível. O contrário não é. Se eu tenho uma lei que é a competência estadual, eu tenho 27 leis, 26 leis dos estados e do Distrito Federal, vamos pensar assim. Então, eu tenho 26 leis. Se agora a competência é da União, a pergunta é, qual lei será recepcionada, já que eu tenho 26 normas diferentes? Então, o Gilmar fala, é possível receber de cima para baixo, da União para o estado para o município, mas nunca ao contrário. É o único autor que fala isso. Beleza? Bom, antes da gente continuar aqui sobre as decorrências da inicialidade, eu vou dar o corte no bloco rapidinho e a gente continua. Segura aí.